vai ser pago no táxi. Esse valor tem a ver com a taxa, com o valor inicial ali que tu paga, a bandeirada, no caso. Você paga só para começar a corrida, se chama de bandeirada, tipo numa corrida. E cada quilômetro rodado vai custar 250. Então, andou 1 quilômetro, paga 250, paga 2,50. 2,50. Mais 1 quilômetro, mais 2,50. E assim vai. Daí, a questão é, como é que eu posso ter uma função, como é que eu posso descrever a função do preço, né, mediante a quantidade de quilômetros andados? E daí é o que ele faz ali, ele tira meio que do texto, de cabeça isso. Não teve conta para chegar nisso aqui. Que o preço é igual a 4,10 mais 2,50 vezes x. 4,10 da bandeirada, é um valor que não muda. Mesmo que tu ande 0 km, dê só um toquezinho lá no motor, já vai pagar 4,10. E tens o 2,50 vezes x, porque a cada quilômetro que tu anda, ou seja, mediante a mudança do valor de x aqui, você vai colocando 2,50 a mais na sua conta. Então tá bom, tá aí. Entendeu a ideia dessa equação? Não, entendi. E sempre o X é a independente, né? E o que ele quer é a dependente, né? Na verdade, o que ele quer é que tu consiga interpretar o enunciado e escrever equação. O que é Certo. independente e dependente vai estar no contexto. Por exemplo, ali o preço dependia da quantidade de quilômetros rodados. Então, o preço era dependente e a quantidade de quilômetros era independente. Ah, Que, então, é isso que fica dentro da equação, é independente. que se você sabendo mais ou menos isso daí, ajuda você a saber o que é o X e o que é o Y aí, né? É. Ahn, e agora, vamos para a próxima aqui. O que está rolando nessa? Nós temos uma caixa d'água, né? Você pode ler ali. Temos uma Você caixa quer que eu d'água. leia? Não, precisa. Nós temos uma caixa d'água e essa caixa tem um buraco. E nesse buraco aí você tem uma perda a cada hora passada. Tem um vazamento de 6 litros por hora. Então ele Certo. quer que tu crie uma equação que descreva o quanto tem de água na caixa que está vazando ali depois de uma determinada quantidade de tempo. Então, como é que vai ser? Vai ser a quantidade de água na caixa vai ser 1.000, que era a quantidade inicial, menos 6 vezes a quantidade de tempo que ficou vazando. Ok? Certo. Simplesmente isso. Nada além disso. Muito bem. Então, 3. Bem, 3 a gente não vai falar. O importante é tu entender que tem um padrão nessas equações. É um Certo. número sozinho com outro número acompanhando o x. Certo. Não, tranquilo. Esse x aí, ele poderia... Veja, né? A gente está colocando o x normal, mas ninguém pede de ter cx ao quadrado, cx dentro de uma raiz, num expoente, num seno, num cosseno, né? Certo. Então, esse caso, como é o caso mais simples, a gente tem essa função aí que descreve um monte de coisas, justamente por ser simples. E sendo assim, você tem então uma equação padrão para esse tipo de situação. Quando você tem uma situação de um mesmo aumento ou diminuição homogêneo, né, contínuo, é sempre desse jeito. Tá. É sempre equação nesse formato, f de x Tá. igual a x mais b. Que é basicamente uma função de primeiro grau, né? Função afim, função de primeiro grau são sinônimos. Tá, A beleza. questão é tu entender em que tipo de situação vai ter isso. São situações onde tu tem sempre o mesmo aumento ou sempre a mesma diminuição. Por exemplo, se uma camisa custa R$30, tu compra uma, tu gasta 30, tu compra duas, tu gasta 60. Não vai ter, tipo, a princípio um desconto, né, mediante Certo. uma quantidade maior que tu compra. E nem sempre na matemática é assim. Por exemplo, nem sempre na natureza as coisas são assim, né? As célulazinhas do fetinho lá. 2, 4, 8, 16, 32 vai crescendo de uma forma muito alta, né? Não é uma coisa linear. Acho que isso aqui é a equação da reta. O gráfico dela sai uma reta. Isso, é uma reta. A do segundo grau é uma parábola. Então, eu quero que você lê esse enunciado aqui, ó, e me diga se você consegue fazer a A.
Beleza? Desculpa, Vinícius trabalha, é isso? Isso, no exercício resolvido, isso mesmo. Vinícius trabalha Não precisa ler com... para mim, cara. Leia para você e tente resolver o problema A, tá bom? Tá. Deixa eu agora aqui no papel. Tá, a A aqui fica y igual a 200 mais 90x. 200 mais 90x, porque tu tem um valor fixo, que é o 200, e o 90 varia ali, a quantidade de horas trabalhadas coloca mais 90, né, no dinheiro do cara. A Certo. B eu respondo. Essa função é uma função afim? Sim, porque ela tem uma variação homogênea. A cada hora que passa, mais 90. A cada hora que passa, mais 90. E assim vai. Ok? Positivo. Agora a Beleza. C. Será que você consegue fazer a C? Vamos lá. C. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou em uma festa por 2 horas? 2 horas. Quantos reais ele recebeu? 380, é isso? Como é que você chegou nessa resposta? Peraí. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou em uma festa por 2 horas? 2 horas é o X, né? Se eu achei Isso. a equação aqui, 200 mais 90x, eu coloquei 2 no X aqui, 90 vezes 2, 180. Somei com 200, que é o fixo, achei 380. Eu não errei a conta, né? Maravilha. Certinho, é isso mesmo. Então significa que se ele trabalhar por 2 horas, ele ganha esse valor. Agora, como é que resolve essa D aqui? Veja que ele não está querendo quanto vai ganhar, mas sim a quantidade de horas. Recebeu. 515. 3 horas e meia, é isso? 3 horas, 3 horas e meia. 3,5. 3,5, exatamente. Você isolou o X e chegou na resposta, né? Isso. Só se eu não Ah, errei alguma conta aqui. Mas acho que é isso, sim. entendi. Tá bom, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Gostei, cara. Então, tem que isolar as coisas quando for necessário. Agora vamos ver um outro exercício aqui
que é o 2, eu quero que você dê uma lida aí e me diga se você tem ideia de como fazer, como começar, etc. Que é um pouco diferente. Tá. Indique. Qualquer dúvida fala, tá? Tá, deixa eu Mas tu tá só. entendendo como é que faz? Mais ou menos. Vamos lá. Custo fixo, né? Tá, eu tô com uma dúvida de como achar esse custo fixo dela aí, né? Custo fixo? É, Peraí. porque É que tu talvez está tentando fazer o problema igual ao anterior, não é? No problema anterior ele deixava explícito quem era o A e quem era o B.
né? No contexto ali era o quanto o cara cobrava para entrar na festa e quanto ele cobrava por hora. Certo, aqui não, Aqui mas não, aqui ele está dando duas situações. Numa situação, uma quantidade de camisa custou tanto e a outra quantidade custou tanto. E daí com essas duas informações tu consegue encontrar a equação. Só que você tem que saber como. vamos lá, 2.700 é o valor total que eu tenho. Então, vamos lá. Uma das situações, 2.700 é Isso, quando tem 500 camisas, exatamente. certo. Vamos Então, lá. isso aí, no caso, seria o meu Y, né? Que é o valor que eu vou chegar, né? Nisso daí. É. Aí, Afinal de contas, o dinheiro depende da quantidade de camisas. Então, Y isso. igual a X mais B e 2.700 igual a A vezes vezes 500, 500, 500. exatamente, Tá, aí o mais B. problema. Então, mas daí eu vou ficar com duas incógnitas mesmo? Exato, porque tu vai ter duas equações, tu vai ter a equação desses caras e a Ah, equação desses. ah, Então, com aí é duas igual. equações e duas incógnitas, tu consegue resolver o sistema. Ah, tá. E eu deixo. Ah, tá. Cai num sisteminha, né? Exato, um sisteminha. E aí, Vamos ver será se que eu você lembro consegue como que. resolver o É, vamos sisteminha? lá. Deixa eu tentar, então. Dois, sete, acho que eu não lembro como resolve o sistema, hein? Pera aí, deixa eu Ai, ai, só. Pera. ai, 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 ai. Já escreveu outra equação? Tá, eu uso já 3.800, isso já 3.800 igual a 1.000 A mais B, né? Aham. Daí agora, cara, você tem várias formas de fazer, mas eu recomendo que você faça uma bem específica. Bem, Tá, primeiro, vamos trocar aqui porque a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos deixar 1.000 vezes A, não o contrário. isso, fica mais fácil.
Aí eu tenho que isolar uma incógnita. Se eu não errei aqui, Não, o tu A não precisa isolar ela. Ah, não? Assim, sempre é possível isolar e resolver isolando. Mas nesse caso é melhor você fazer uma subtração. Porque se você fizer a subtração, os Bs desaparecem. Faz sentido. Percebe? Então assim é melhor. Eu acho que a partir daí tu consegue, né? Vamos ver. Aí você diz que o B desaparece? Sim, porque tem B em cima e B embaixo. Se você subtrair as duas equações, vai desaparecer, não é mesmo? Tá, mas eu tenho A mais B e tenho A mais B nas duas, né? Não, cara, se tu subtrair as duas, B menos B dá zero. É B menos B. Vai dar zero. Certo? Tá. Mas isso é uma forma de resolver um sisteminha, né? O outro jeito é isolando as incógnitas, certo? Que é mais Sim. difícil no caso, né? Bem mais difícil, porque se você subtrair o B já desaparece, você já encontra diretamente o valor do A isolando. Tá, daí fica então o B com B eu corto, mas daí a minha dúvida é o seguinte, que eu acho que eu não lembro também. Eu vou fazer esse 2.700 com 3.800, tá, aí o valor fica 2.800, peraí, 3.800 menos 2.700, fica 1.100 de um lado, certo? Certo? E do Tá, outro lado aí fica 500, porque é 500 1000A, A, né? Isso. isso, tá. E aí Pronto, agora é só isolar o A. tá, beleza. Aí fica, aí, fica 500A, né, igual a 1.100. Aí fica A igual a 1.100 dividido por 500. É isso? 2.2? Sim. Tá, beleza. Aí eu posso substituir em qualquer uma que eu quiser aí de cima, né? Sim, para encontrar o B, exatamente. Tá. Mil e seiscentos B? Exatamente. Então você Tá, acabou de encontrar a equação. certo. Ou seja, se Fica você tem dois pontos, duas informações, você consegue encontrar a equação.
Você pode até dar uma interpretada agora. Nós estamos falando de uma situação onde o Y é um custo mediante a quantidade de camisas feitas. Ou seja, você aqui apresenta uma espécie de custo fixo. Positivo. É um custo fixo, ou seja, se você fizer uma camisa, zero camisas, você no mínimo vai gastar isso aqui. Uhum. Deve estar associado com aluguel, coisas do gênero. E aqui é o valor que multiplica a quantidade de camisas, ou seja, cada camisa que você faz, você está pondo mais R$2,2 aí no custo. Ou seja, é o custo de cada camisa ser feita, 2,2. Beleza? Positivo. Tá, deixa eu só uma dúvida com você. É que eu sei que é mais difícil, mas eu sempre resolvia, é que eu não lembro mesmo. Qualquer sisteminha, eu isolava as incógnitas, só que daí surgiu uma dúvida. Não sei se eu isolei certo, de baixo, fica A igual a 3.800 menos B dividido por 1.000. Menos B dividido por 1.000. O A é isso mesmo. 3.800 Certo, menos B dividido por 1.000 é o A, exato. tá, O problema é que positivo. jogar uma coisa gigante dessa no A lá na outra vai ser complicado, né? Porque vai dar números muito grandes, coisas do gênero. Não, é só uma dúvida, beleza. Daí eu pegaria esse A, eu substituiria na de cima, na equação de cima, não mexeria em nada, né? Então daí ficaria 2.700 igual a 500 vezes esse valor que eu achei, mais B, é isso? Isso, Tá, aí então era isso só. Daí eu resolvendo isso, eu acho daí, por exemplo, o A, né? Isso aí. isso. Ah, beleza, só para eu lembrar mesmo que eu não lembrava como que eu ia substituindo isso daí. Não, Beleza. mas beleza. Então, beleza. Ahn, bora continuar. Beleza. Vamos ver aqui o resto do livro. Ah, aqui vai ter uns outros exercícios que seguem essa Certo. mesma linha, tá? Essa aí, basicamente, eu fiz para ti, né? Então, agora seria interessante que você fizesse um por conta própria. A ideia é a mesma, a ideia é a mesma. Só não tem todo esse contexto de ser uma fábrica, blá, blá, blá. É equação direto. Eu vou fazer uma e tu faz a outra, tá? Tá. Então, eu vou fazer a 4. Muito bem. Então, nós temos uma função polinomial de primeiro grau, ou seja, a gente já sabe que a equação vai ser do tipo y igual a x mais b. Certo. E nós temos também que o f de... O que é isso, né? F de 3 igual a 6, f de 4 igual a 8. São as informações. A gente tem que identificar o que é cada coisa. Vamos lembrar que quando a gente tem uma f de qualquer coisa, a gente tem uma f de x. Certo. A nossa f de x nós normalmente chamamos de y. Certo. É a mesma coisa, são sinônimos. Uhum. Sinônimos. São só duas formas de mostrar a mesma coisa. Sendo assim, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse caso aqui, você tem que 6, ou melhor, f de x é f de 3, igual a 6. Então, nessa a gente consegue identificar que o x é 3 e o y é 6. Quando o x é 3, o y é 6. Porque o x é o cara que está dentro, tá vendo? Certo. Isso. Então, beleza. O pessoal confunde bastante isso, por isso que eu gosto de focar isso Né? aqui. Fechou. Aqui, mesma coisa, ó. Então, quem que é o x? É o 4. É o 8, tudo bem? Aham. E agora a gente pode fazer de novo o sistema. Então, de novo eu vou colocar as coisas aqui. Vai ficar y, que é 6, igual a 3 vezes o x, mais x, 3x mais b. Ok? É y igual a x mais b. Então, opa, coloquei besteira. Ele tá Ah, aqui pedindo no F de 10, se eu não me Sim, engano, calma, né? calma, 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 calma. Tá pedindo f de 10, mas tem que achar a equação antes, certo? Senão não Uhum. tem como achar f de 10 se não tiver equação. Porque tu vai colocar o Certo. 10 na equação, mas cadê a equação? Não tem.
Então, estou procurando a equação, entendeu? Tá. Então, aqui eu fiz a mesma coisa que antes ali, coloquei os valores na equação, igual a gente fez agora há pouco. Tá. Não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que nessa aí, olhando, o y vai dar geralmente o dobro, né? Exato. E tem um detalhe muito importante para isso que tu já vai reparar. Vamos lá. 8 menos 6 dá 2. Aqui vai ficar 4 menos 3, que vai dar 1. Então, em vez de escrever 1, vou colocar só A mesmo. É 1A, mas vou colocar só A. Tá. É que B menos B dá 0. Então, pronto, encontramos o valor do A, 2. Certo? Certo. E agora, vamos achar o B. A gente pode jogar, por exemplo, aqui. Então, vai ficar 8. Deixa eu fazer o seguinte. Vai ficar 8. Daí, no lugar do A, eu vou colocar 2. E agora, resolvendo uma conta bem banana aqui, a gente vê que 8 é igual a 8 mais B. Então, qual número mais 8 dá 8? É o zero, certo? Certo. Então, eu até posso passar o 8 para o outro lado, 8 menos 8, 0, tanto faz. A questão é que o B é zero. E é por isso que dessa vez foi o que aconteceu, né? Dessa vez foi isso que tu reparou. Que quando Tá. você coloca o número lá, ele simplesmente dobra, não é mesmo? Uhum. Nem sempre é assim, mas dessa vez foi porque o B é zero. Quando isso acontece, a gente até chama de função, Tem um nome aqui, função referente. linear, a gente chama. Isso. E daí daria até para resolver por regra de 3 na prática. Então, tá bom. Certo. Agora é sua vez. Deixa eu pegar aqui. Ah, ah, deixa eu pegar aqui. Beleza. Beleza. Dá pra tu tentar. Dá para ver se função aqui. Da função. Sim.
Tá, se eu não errei na conta, eu achei o A e o B, né? Y igual a 3x, a equação. Ah, não, peraí, eu achei a primeira aqui, peraí. Qual que é mesmo? É a de cima? Você consegue voltar, né, que estava lá, que eu não pra eu ver o enunciado? Isso, peraí. Escreva no caderno a lei e Tá, puta, eu fiz a conta lá para achar de cima, né? Y igual a 3x, usando F1 igual a 4 e F menos 2 igual a 10. Escreva no caderno a lei da função F, que fica, é isso? Y igual a 3x, a lei da função F. Está escutando? Você está me escutando ou caiu? Você está escutando? Alô, tá me ouvindo? Opa, tô. Tinha Tinha acontecido. caído. Parou de funcionar. Assim, se eu não errei na conta, a lei de lá da fica y igual a 3x, é isso? Não, errou na conta. Tá, porque, vamos lá, 4 é igual a mais b, certo? A primeira ali. Sim. E a segunda? 1, o que é 1 também? É 10, né? Pô, errei aqui, era 10. Ah, Coloquei 1, coloquei errado aqui, peraí. Fica 6, né? Que é 6 menos A, fica 6 menos A igual a 6, né? ahn, vamos lá. Tô errando aí? Tá igual a 6? Não, velho. Tá feio. Tá feio. Peraí, mas... Subtrai as duas equações. Não é 10 que você falou, não. Tá, do lado ali Quanto que é dá 4 6 menos mesmo. 10? Quanto que é 4 menos 10? Mas dá 6, não dá? Negativo, né? 4 menos 10. Ah, Tem 4 tá. reais. Então, tá, beleza, tá, dá menos E 6. agora A menos menos 2A. Menos com menos dá mais. Ah, tá, não, beleza, menos que menos dá mais. É que eu tava só subtraindo, não tava mexendo nos sinais, como as outras a gente nem mexeu nos sinais. Então tá, Tá, agora que tu encontrou o A, encontra o B, beleza? tá. Tá, B igual a 10 ou não? B igual a 10? Porque o A fica menos 6, Não. certo? Pô, velho, você tá feia Ah, essa, hein? Só continha de mais e menos, cara. tá, Quanto que deu o teu mas A? não dá menos 6? O A? Ó, tá, menos 6, daí... me- Não, ah, A não é menos 6, velho. Ô, louco. tá, Ó, mas peraí. Ah, A1, 1, que tem 1.
1 Certo. menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 1 mais 2, dá 3. 3A. Ah, tá. Beleza. Falei ainda, Tá, né? Menos com menos dá mais. tá, não, beleza. 3A. Daí Então, fica quanto é que vai dar o A? Menos 2, né? menos 2, tá. E agora, quanto é que é o B, então? Mano, dá 6, não dá? Agora sim. Ah, tá. Sim. Beleza, então, agora que você achou o valor do A e do B, dá para achar o valor do que o problema está pedindo, né? Tá, beleza. Daí... Tá, mas eu tenho, tem que ir Só além jogar da... na fórmula, velho. Na fórmula que tu acabou de achar. Entendeu? Uhum. Quando chegar, então, me fale. Beleza. Sete? Y igual a 7? 7. 7. Isso mesmo. Beleza. Tá, é que eu acabei Beleza. ficando meio nervoso aqui, confundi todas essas porras de sinal. Mas é questão de treino É também. uma questão de treino. Beleza. Então tá, cara. A ideia é essa mesmo. Ah, vamos ver aqui. Vamos continuar. Deixa eu pegar o próximo assunto aqui. Deixa eu pôr aqui. Coisas sobre retas. Eu não quero ser muito assim detalhoso. Eu quero Uhum. te mostrar mais em função de exemplos, beleza? Fechou. Então eu quero que você olhe esse gráfico e olhe essa equação ali, tá vendo? Tá. A primeira equação ali, né? 2x 2x menos menos 1. 1. Y igual a 2x menos 1, isso mesmo. Tá. Como eu já te falei, quando a gente tem esse tipo de função, o que nós temos é uma reta, certo? Positivo. E o que acontece é o seguinte: agora com essa reta, você desenha ela mediante as coisas da equação. Só que é difícil, num primeiro momento, você olhar para a equação e saber, só pela equação, como é que vai ser o gráfico. Então, o que é que a gente faz? Nós colocamos pontos, nós encontramos pontos dessa equação. Tipo esses do quadrinho azul ali em cima. Agora, Certo. como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que jogar o valor do x e É, recebo um valor de y, por exemplo. beleza. 2 Joguei vezes menos 1 menos 1. ali, recebo menos 3. Uhum. Joguei 2, recebo 3. Positivo. E uma vez que você tem esses pontos, você marca eles. Por exemplo, aqui está o primeiro ponto. Ó. Certo. Não, isso Ele é aí menos 1 entendi. para x, menos 3 para y, viu? Positivo. E o outro ponto está aqui, então você une os pontos e pronto, você tem a reta. Certo. E ele continua essa reta porque ele está traçando nos reais, é isso? Por isso que ela fica Ela contínua é para cima? infinita. Uma reta é uma função uma função afim é algo que tem um domínio infinito e uma imagem infinita. Ela vai do mais Tá, infinito ao menos infinito mesmo. tá, Claro que não dá certo, para representar isso, né? Mas tá aí. certo. Não, beleza. A coisa é você saber desenhar de novo, ter que ter os pontos
Tem que ter 2 pontos, pelo menos, para uni-los e fazer uma reta, tá bom? Tá, beleza. Agora, o que mais nós temos aqui? É interessante também você entender uma coisa. Como é que dá para perceber pela função? Né? Perceba primeiro que não é coincidência que aqui é -1 e aqui onde a reta cruza, o eixo y também é -1. Não é coincidência, é um fato. Tanto é que nos Estados Unidos eles chamam isso aí de y-intercept, que é o valor onde a reta intercepta o eixo y. Então, o número sozinho, aquele que não acompanha o x, vai ser sempre onde cruza o eixo y. Ah, Até que da porque hora. se você colocar zero aqui, né, o que vai acontecer? O x igual a zero é justamente no eixo y. E a resposta vai dar -1, que é justamente onde está dando aqui. Certo? Certo, Pegou a ideia? peguei. Então, assim, até ajuda a saber se você desenhou certo a sua reta, né? Ah, sim, sim, sim. Beleza. Isso. E daí uma outra coisa para você ver é o que a gente chama de... Nos Estados Unidos eles chamam de rise over run. Rise porque é crescendo e run porque é correndo, vamos dizer assim. Então você pode pegar, por exemplo, 2 pontos que você consegue perceber bem essas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Esses dois. Você nota quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4. Certo? Rise, É. parte de cima, 4. E aqui embaixo você tem 2. O run, correu, né? Na horizontal. O meu Legal. rise over run, 4 sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ah, Então é que uma da outra hora, forma de você ver rapidinho, se você tem o gráfico, entendeu? da hora, hein? É, Sabia da dessa? hora. Mas nem sempre você tem o gráfico, então nem sempre ajuda. Mas quando tiver, é só olhar que ajuda, Bacana. tá bom? Bem, cara, eu vou falar só mais rapidamente aqui sobre essas funções. Olha só, essa função ela não Uhum. tem b, então passa no zero, justamente na origem. Por isso que a gente chama de função linear. Uhum. Essa aqui é a função identidade, porque o y é sempre igual ao x. Ela tem essa inclinação de 45 graus, bem certinho. E quando você não tem um x, você tem só um número, é bizarro, mas acontece. Você tem retas horizontais, beleza? Uhum. Muito bem, cara. Daí os próximos assuntos são um pouco mais complicados, eu não quero começar hoje, tá bom? Maravilha. A gente continua na próxima aula, amanhã no mesmo horário, né? Tenta vir com exercícios dessa próxima parte do livro começados. Leia os exemplos principalmente e tenta fazer Tá, os primeiros aqui da página 84 do PDF, tá bom? tá. 84. Tento fazer os primeiros exercícios. 84, tenta fazer todos os exercícios, exatamente. Maravilha, então. Valeu aí, hein? Tá aí ainda, Caio?